o mundo contemporâneo fala da felicidade numa sociedade dita pós-moderna, e a equação para o mundo contemporâneo parece simples. A felicidade depende da satisfação e a satisfação depende do desejo. Portanto, o mundo contemporâneo, dito pós-moderno, é um mundo que elogia o desejo para termos o que satisfazer. E satisfazendo intensamente, o mais intensamente possível, o mais frequentemente possível, possamos assim fazer uma trajetória de satisfações, isto é, uma trajetória feliz. Naturalmente, esse elogio do desejo é um elogio que, por enquanto, fica vazio. Porque o desejo em si não tem representatividade social nenhuma. Nunca sabemos o que outro deseja se o outro não manifestar este desejo. E, portanto, se somos desejantes e nos definimos por aquilo que desejamos, fica claro que precisamos manifestar o nosso desejo para dizer quem somos, para saber quem somos. E você dirá, quando é que manifestamos os nossos desejos? E naturalmente você mesmo responderá, sempre. Afinal de contas, o desejo é o motor de toda e qualquer conduta, razão pela qual toda conduta manifesta algum desejo. No entanto, a sociedade contemporânea se interessa por um tipo particular de conduta, particularmente revelador do desejo. E essa conduta que particularmente revela o desejo de cada um, deixando claro quem cada um é o consumo. O mundo contemporâneo é um mundo em que nos definimos por aquilo que consumimos. No mundo contemporâneo, o consumo é a manifestação e o meio de satisfação dos desejos, condição, portanto, da felicidade. Mas que fique claro, a felicidade pelo consumo não é só a felicidade que o bem ou o produto consumido nos traz concretamente. A felicidade pelo consumo se dá porque, graças ao consumo, construímos de nós uma identidade, condição de uma vida feliz na sociedade em que vivemos. Graças ao consumo, podemos nos inscrever em certos grupos e nos afastar de outros grupos. Graças ao consumo, podemos pertencer e não pertencer. Graças ao consumo, podemos, portanto, existir em sociedade. E é muito importante existir em sociedade para ser conhecido, para ser reconhecido, para ser amado, para ser apreciado, para ser desejado, para ser aplaudido. É preciso que saibam quem somos. E é graças ao que consumimos que contamos quem somos no mundo contemporâneo. Você poderia dizer, mas professor, há um certo número de condutas que não são propriamente práticas de consumo. É verdade. Mas o que caracteriza a sociedade contemporânea é exatamente o fato dela privilegiar o consumo como prática definidora de si. A sociedade contemporânea sabe melhor te definir pelo consumo do que pelo culto religioso, pelo lugar onde você trabalha, ou, eventualmente, por algum tipo de prática íntima que não implique consumo. A sociedade contemporânea clama para que você consuma, para que possa saber quem você é. Por quê? Porque a tecnologia de definição do eu passa pelas práticas de consumo. Consumindo, eu sei mais quem eu sou do que fazendo qualquer outra coisa que não corresponda ao consumo. Portanto, diz Jean Baudrillard,
consumo, logo existo. Eu sempre dou uma indicação bibliográfica, e para esse pós-moderno, a felicidade na pós-modernidade, eu queria destacar um livro escrito pelo grande professor não é. Chama-se Zygmunt com Z e Bauman. Bauman escreveu muitos livros com o título líquido. Mas o livro que eu queria recomendar aqui não tem líquido no título. Chama-se A Vida para o Consumo. E certamente a leitura desse livro ajudará muito a entender o que é a felicidade no pensamento contemporâneo. Eu gostaria que você entendesse que quando compramos uma coisa, não compramos só aquela coisa. Compramos, claro, a possibilidade de encontrá-la sempre, com a esperança de nos alegrar sempre. Mas compramos também o que a posse daquela coisa significa. As consequências sociais da compra da coisa. E, portanto, tudo aquilo que compramos tem uma série de penduricalhos simbólicos agregados que nos permitem contar para todos quem somos e construir uma estratégia de definição de si que nos seja favorável. Perceba que essa fórmula, desejo, consumo, satisfação e felicidade, tem problemas. O primeiro grande problema é o salto entre o desejo e a satisfação. Por mais que a sociedade contemporânea seja rica, por mais que o capitalismo liberal seja fértil, por mais que as riquezas tendam a se distribuir, é evidente que nem todo desejo é satisfeito. E aí ficamos com desejo sem satisfação. E desejo sem satisfação não é felicidade, é o seu oposto. E é claro que aqui você encontra uma enorme literatura que vai dizer que alguns na sociedade costumam acabar tendo mais meios para satisfazer seus desejos do que outros. Você também vai encontrar uma enorme literatura que vai mostrar para você que a publicidade, de maneira pérfida, faz despertar desejos desmesuradamente, prometendo você uma satisfação ininterrupta e, com isso, uma felicidade plena. Ora, meus amigos, nós sabemos que não funciona assim. Mesmo que você seja muito cheio de recursos, mesmo que você vá na Daslu, Shopping Cidade Jardim, ou algum equivalente mineiro, com um cartão de crédito Gold, Platinum, sem limite. Eu gostei desse ângulo, viu? Ele pega melhor aqui. Mesmo que você vá com um Platão, a mídia sempre nos desconcentrando. Mesmo que você vá com um cartão de crédito sem limite, você entra numa joalheria tipo H. Stern e compra o que você quer. Sempre haverá o intervalo de tempo para sair da H. Stern e ir para Louis Vuitton. E entre a H. Stern e a Louis Vuitton tem o banheiro, e você não pode comprar a privada que está no banheiro. E você tem uma queda de satisfação. Queda de satisfação é infelicidade. Viu só? Não deu certo. Alegria ressentida do pobre. Por mais que você corra pelo shopping, sempre haverá a possibilidade de ter alguma dificuldade para carregar. E mesmo que você pague alguém para carregar para você,
não vai caber no carro. E mesmo que caiba no carro, porque o seu carro é um caminhão, não caberá na sua casa. E sempre haverá um obstáculo, porque a satisfação permanente é uma impossibilidade. Sabe por quê? Porque a satisfação só se define como satisfação a partir de uma penúria que lhe antecede ou que lhe precede. Não sei se eu entendi. Então eu conto para você que no Fedro, Platão relata os últimos dias da vida de Sócrates. E num pequeno detalhe, Sócrates é desamarrado. E quando ele é desamarrado de um acorrentamento doloroso, ele tem uma expressão de alívio. E Platão relata aquela expressão de alívio com um enorme detalhe. E pergunta a Sócrates: você parece melhor? E Sócrates diz: todo prazer só é o fim de uma dor. Portanto, é óbvio que sem dor não há prazer. É óbvio que sem fome não há prazer na comida. É óbvio que sem sede não há prazer no líquido. É óbvio que sem o cansaço extenuante você não terá o prazer de deitar num leito branco estando extenuado. A satisfação depende da dor, como a dor depende da possibilidade do seu fim, isto é, da satisfação. Por isso, felicidade plena, intensificando as satisfações, é desconhecer que uma satisfação só será intensa a partir de uma dor intensa que lhe dá causa. Dançou. Você poderá comprar o que quiser, mas não terá nunca a alegria da compra, que é o resultado de um esforço e de anos de falta. Porque o valor da alegria da compra depende da dor da ausência e da falta. Razão pela qual não é só a quantidade de satisfação que importa, mas é a qualidade do prazer que importa. E a qualidade do prazer depende da qualidade da sua falta, da dor. Nem sempre o homem buscou a felicidade desse jeito, a sua própria felicidade, o seu próprio prazer. Nem sempre isso foi autorizado. Durante séculos antes da nossa era, o homem buscava a felicidade de outra forma, quase sempre respeitando obrigações e deveres. Quase sempre vivíamos bem respeitando o que Deus quer para nós. E depois de um certo momento passamos a respeitar, a viver bem respeitando o que o rei queria, porque o rei é o braço armado de Deus na terra. E depois de um certo tempo, quase sem perceber, passamos a ser felizes respeitando o capital. Se você preferir, curvando-nos diante do capital. Mas que fique claro, nessa primeira fase do capitalismo, que para mim dura até a década de 60, a busca do capital não vinha acompanhada da busca da satisfação que o capital poderia trazer. Quem explica maravilhosamente a passagem do respeito por Deus ao respeito pelo capital é Max Weber, de novo, na Ética Protestante, o espírito do capitalismo. E quem permite você entender isso maravilhosamente é o famoso dogma
da predestinação, que eu rapidamente explicarei aqui. Dentro de uma perspectiva protestante do cristianismo, o dogma da predestinação garante que nenhuma salvação é possível por si só. Eu vou repetir. De acordo com o dogma da predestinação, não nos podemos salvar a nós mesmos. De acordo com o dogma da predestinação, só Deus poderá nos salvar. A imagem é a da areia movediça e você tentando se tirar pelos cabelos. Eu sei que você chacoteia por conta da minha calvície. Mas se tivesse cabelos, não se salvaria tão pouco. Bobão. Só Deus salva. E salva segundo critérios que são os dele, que não podemos conhecer e que nada podemos fazer para mudar. E o que é mais interessante? Já somos predestinados para a salvação. Portanto, você pode fazer o que for, que se você não for predestinado para a salvação, não se salvará. Deus tem critérios que a nossa razão não alcança e a nossa ação não muda. Por isso, se você tiver que ser salvo, já foi. E se não tiver que ser salvo, não será de jeito nenhum. Entendeu? Nada do que você fizer mudará isso. Porém, entende-se que se Deus vai com a sua cara a ponto de te salvar, não te deixaria na penúria. Portanto, a fortuna, o sucesso financeiro, é um sintoma da alegria de Deus com você. É um sintoma da salvação. É um sintoma da predestinação. Como uma espécie de antessala do paraíso. Como uma espécie de aperitivo da glória divina. A bufunfa. Então, Deus já me salvou. Porém, se eu quiser saber o resultado antes do final do jogo, é só ver qual é o sucesso financeiro que eu vou ter. Rapaz, não é por acaso que só existiu mesmo o capitalismo nos países protestantes. Os outros gostam de pobre. Não é por acaso que na hora que você diz, se você enriquecer, ganhará o reino dos céus, porque isso é um sintoma, é uma evidência. Eu vou atrás então do sintoma, para me tranquilizar. E aí você percebe que com enorme coerência, diz Max Weber, a predestinação é o mediador lógico entre o dever religioso e a submissão ao capital. Mas que fique claro, nessa primeira fase do capitalismo, de mais ou menos 100 anos, você estava incentivado a ganhar dinheiro, porque isso é sintoma da salvação. Mas não estava incentivado a gastá-lo de maneira indiscriminada em busca do próprio prazer, porque isto é pecado. Então, você fica com o dinheiro,
mas não gasta. Você percebe que isso mudou na década de 60. Se você quiser usar maio de 68 como uma referência histórica, fique à vontade. Eu assumo qualquer erro. E por que mudou? Por que hoje eu posso assumir que vou atrás de bancar os meus prazeres com o dinheiro que eu ganhei e até ontem eu não podia? O que foi que mudou? Eu só posso fazer aqui uma interpretação marxista. Percebam, senhores, que o capitalismo, na sua primeira fase, tinha uma contradição invencível. Você era estimulado a ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro tinha que, de um lado, produzir mais e, de outro lado, pagar menos os seus colaboradores. Aí você aumentava o lucro, montava na bufunfa e assegurava a sua salvação. Só que tem um problema, os seus colaboradores sem dinheiro não podiam comprar os produtos que você produzia, freando assim o próprio desenvolvimento do sistema econômico. E é por causa dessa causa material, de infraestrutura, que você tem uma segunda contradição. O discurso moral da poupança, o discurso moral da castidade, o discurso moral contra o prazer, o discurso moral contra o consumo, estavam emperrando o desenvolvimento do sistema econômico. E você sabe, a moral para Marx é uma superestrutura que está à mercê da infraestrutura econômica. É preciso limpar as mentes dessas regras morais idiotas que estão freando o desenvolvimento econômico. E porque é preciso que o consumo garanta o desenvolvimento econômico, que a moral muda. E a partir de agora, o legal é ter prazer. Naturalmente, essa perspectiva sociológica da felicidade, ela esbarra numa violenta crítica possível. Afinal de contas, meus amigos, conforme devem estar percebendo, a palavra felicidade não tem uma substância única muito clara. Conforme devem estar percebendo, a palavra felicidade é mais uma palavra do que propriamente um sentido. Conforme devem estar percebendo, então, todos nós temos interesse em dar à felicidade algum tipo de sentido que nos seja favorável. Podemos então dizer que existe uma luta permanente pela definição do que felicidade quer dizer. Podemos então concluir que todos nós somos agentes interessados em definir a prática feliz. Todos nós somos agentes interessados em definir a vida feliz. Todos nós somos agentes interessados em definir o que é que se deve fazer para viver felizmente. E aí você percebe que alguns nos dirão que a vida feliz pressupõe a compra no supermercado Pão de Açúcar. Lá em São Paulo é um slogan, lugar de gente feliz. Se você não compra no Pão de Açúcar, como é o meu caso, porque o Pão de Açúcar é um supermercado caro, eu compro num outro lugar de gente pobre e infeliz. Se você não entra infeliz, você sai infeliz. Porque tudo é feito para complicar a sua vida, mas o preço é legal. Você percebe que tem rádios que são ouvidas por gente feliz, programas assistidos por gente feliz, tem igrejas onde as pessoas felizes frequentam, tem livros que deixam as pessoas felizes, tem comidas e restaurantes que deixam as pessoas felizes, e tem produtos químicos que garantem a felicidade a qualquer preço. Tem de tudo. Por quê? Porque a promessa da felicidade é uma grande estratégia. Porque todos nós temos interesse em que acreditem em nós quando dizemos que a vida feliz é de um jeito ou é de outro jeito.
E na hora que você entende bem o interesse que cada um tem, o interesse que tem o pastor X em garantir a felicidade pelo caminho que é o dele, o padre Y pelo caminho que é o dele, o Dalai Lama Z pelo caminho que é o dele, e o professor Clóvis, que não aponta caminho, e por isso é o único de todos que é fraco politicamente. Você percebe claramente que a felicidade é menos um conceito indiscutível e mais uma luta pelo poder, pela dominação, pelo controle de como devemos viver. Porque existe um enorme interesse em definir a vida boa, a vida legítima, a vida feliz. É lógico que, na hora que você diz que existe uma luta pela definição da vida feliz, você é obrigado a admitir que as pessoas na sociedade não têm todos a mesma força para lutar nessa luta. Você é obrigado a admitir que as pessoas, quando participam dessa luta, participam com algum poder, alguma legitimidade. E o poder que elas têm está no reconhecimento que o outro dá ao que ela diz. E aí é claro que o médico usa o seu. Você precisa mudar o seu estilo de vida. Desse jeito não dá. Já me disseram algumas vezes. Mas a única coisa que me prometem é mais vida. E isto não me seduz. Se me prometessem uma vida mais intensa, já pensaria duas vezes. Mas tenho certeza que a vida mais intensa é o estilo de vida que justamente recomendam que eu mude. O problema é que na hora de decidir, na luta sobre como devemos viver, fica evidente que alguns são muito mais fortes do que outros. E na perspectiva do velho Marx, a felicidade nada mais é do que um jeito burguês de viver. A burguesia, como classe dominante, detentora dos meios de produção, é aquela capaz de definir para todos como devemos viver e o que é pior, ser entendida, ser aceita, ser acatada, ser seguida. Por quê? Porque a burguesia, em todas as suas facetas, detém o poder para convencer, seduzir e fazer acreditar que a vida boa é esta mesmo, a que ela considera boa. É por isso, meus amigos, que a formulação mais recente de dominação burguesa sobre a felicidade atende pelo nome de qualidade de vida. Sobre ela já falamos em algum momento, mas é importante dizer aqui, a felicidade hoje é qualidade de vida. E qualidade de vida segundo o gosto do mundo contemporâneo, cheia de gráficos, cheia de números, cheia de tabelas, cheia de critérios indiscutíveis. E assim, a qualidade de vida, ou se preferir, a vida feliz, se deixa resumir em 10 ou 15 itens que, respeitados, garantem altos índices de qualidade de vida e de felicidade. Esses índices são esses, e não outros. Eu costumo brincar e dizer que quase todos os itens da qualidade de vida não combinam em nada com a minha vida de qualidade. E você percebe que quando eu falo da minha vida de qualidade, esta é a minha maneira de resistir nesta luta pela definição de como devemos viver. Com a diferença, eu não tenho nenhuma pretensão que você viva como eu. Eu só quero ter o direito de definir a minha própria vida. Mas a qualidade de vida, que é aceita por todos como indiscutível, é um padrão tirânico, um padrão de dominação que me faz o tempo inteiro acreditar que se eu não me curvar a modelos pré-estabelecidos, eu viverei mal, porque terei que enfrentar o mundo,
Portanto, a qualidade de vida acabará sendo a minha vida de qualidade, por bem ou por mal. Eu já brinquei da ecologia. Eu sempre digo que não gosto de praia. Eu sempre digo que não gosto de parque. Eu sempre digo que não gosto de árvore. Eu sempre digo que não gosto de bicho. E quando eu digo isso, não é por nenhum compromisso com a verdade. Que importa o que eu gosto? O que eu quero dizer é que não há porquê haver coisas gostáveis por todos. E, portanto, não há porquê haver uma única definição de felicidade aplicável a qualquer um. E, portanto, toda vez que nos propuserem uma definição de felicidade aplicável a qualquer um, é obviamente uma estratégia de dominação da qual somos candidatos a dominados, a alienados, àqueles que não entenderam nada. Marx, é claro, coloca na burguesia a responsabilidade por tudo. Afinal de contas, a burguesia parece mesmo controlar os grandes mecanismos de difusão da vida feliz. Antes era a escola, antes era a igreja. Hoje continua a escola e a igreja, mas sobretudo a mídia. A mídia que nos oferece dia a dia o modelo da vida possivelmente feliz, que nos define o corpo que temos que ter, que nos define o vocabulário que temos que usar, que nos define a indumentária que temos que usar, que nos define os livros que temos que ler, que nos define a maneira legítima de nos relacionarmos com os outros. Sabe por quê? Porque mesmo que você não concorde com nada disso, se você começar a peitar o tempo inteiro a opinião dominante sobre a vida boa, você começará a não ter mais com quem conversar, a não ter mais com quem concordar, a não ter mais com quem compartilhar. Portanto, é preciso um pouco entrar na onda, sob pena de um isolamento radical. E aí, a felicidade nada mais é do que uma fórmula tirânica que se impõe a nós e que nos escraviza, mesmo na contramão de cada uma das nossas células, de cada um dos nossos desejos. Meus amigos, eu não poderia resgatar Pausânias. O teu desejo é o teu desejo, mas saiba, a sociedade fará de tudo para que você viva de acordo com o que ela considera certo. E você, bem, você só tem uma prerrogativa, a de lutar para fazer com que o teu amor, com que o teu desejo, com que a tua felicidade possa ser minimamente respeitada. Mesmo Sócrates dirá ao irmão de Platão, Adimanto: eu não sei o que você tem que fazer para ser feliz, mas de uma coisa eu tenho certeza: não há um gabarito para todos, porque se houvesse, seríamos escravos do gabarito. E se a vida tem alguma chance de valer a pena, é quando ela é livremente deliberada por quem a vive. Portanto, você percebe que no final desse encontro, a luta que eu proponho não é por uma definição de felicidade, mas é pela defesa da soberania da vida livre. É pela defesa da prerrogativa que temos de definirmos nós mesmos a melhor maneira de viver. E quando eu digo isso, eu não proponho um isolamento. Pelo contrário, eu proponho que definamos a vida boa nas relações concretas de carne e osso que mantemos. Mas que possamos interferir, que possamos propor as cláusulas, que possamos estabelecer as regras, que possamos propor o contrato ao qual vamos nos submeter, que sejamos livres para participar da normatização tão necessária da vida em sociedade. E aí sim, hoje mesmo me perguntaram: mas professor, existem regras para a nossa profissão? E eu respondi: e essas regras vieram de onde? De Júpiter? Não, provavelmente alguém as escreveu. Pois é.
isso mostra com clareza que alguém pode reescrevê-las. Que tal você? Se não tivermos a liberdade de propor as cláusulas que pautarão a nossa vida moral, seremos o tempo inteiro escravos da vontade do outro. E eu quero participar. Eu não quero me isolar, não quero encontrar a minha felicidade. Eu quero a felicidade nas relações. Mas para isso, eu quero participar das cláusulas. Eu quero definir regras. E eu quero definir regras não é como um mala legislador, porque para isso eu já até prestei concurso e até já abandonei. Eu quero propor regras agindo no mundo, porque quando eu venho aqui dar aula, muito mais do que o que eu digo sobre filosofia, eu estou dizendo a maneira como eu vivo, os valores que eu respeito, e com isso, dando você a chance de voltar no encontro subsequente ou não. E você percebe que, sem perceber, nós aqui, ao longo desses encontros, estabelecemos entre nós um contrato que foi sendo construído encontro a encontro. Um contrato em que eu fui gerando expectativas sobre vocês, e vocês gerando expectativas em mim sobre vocês. Ao contrário, eu gerei expectativas sobre mim em vocês, e vocês geraram expectativas em mim sobre vocês. E nesse contrato em que eu mesmo pude propor as condições do nosso encontro, eu mesmo fui me sentindo livre para atualizá-las, me sentindo livre para respeitá-las, me sentindo livre para propor modificações, e dando a você a chance de vir no próximo ou não. Eu estou absolutamente convencido que ou a felicidade é na relação ou ela não é, porque só vivemos em relação. A felicidade é sempre no mundo, a felicidade é sempre na vida, e a vida é no mundo. E o mundo que nos afeta é em grande medida o outro, a outra pessoa, o outro homem. E portanto, ser feliz na relação com o outro homem pressupõe a possibilidade de participar. Nem dominante, mas tampouco dominado. Eu quero só participar. Eu quero ter o direito de propor as condições que pretendo viver e dar ao outro o direito de propor também, para que consensualmente cheguemos a um acordo ou não. Eu quero ter a possibilidade de agir de acordo com os meus desejos e ser aceito pelo outro ou não. E quando o outro não me aceitar, pois que parta, a ninguém é obrigado a se relacionar comigo. E portanto eu quero ser transparente, mas uma transparência muito particular. A transparência entre o que eu desejo e o que eu digo que desejo. Eu quero poder dizer o que eu desejo. Eu quero poder dizer o mundo que amo. Eu quero poder dizer o mundo que me alegra. Eu quero poder dizer para os outros aquilo que realmente me afeta, para que os outros possam saber quem eu sou. Porque eu só sou uma coisa: alguém que se alegra diante de certos mundos e que se entristece diante de outros mundos. E portanto, se existe alguma definição de mim, é essa: alguém que gosta disso, não gosta daquilo. E o que é mais legal, amanhã, como o mundo me mudou, eu posso passar a desgostar disso e gostar daquilo. E quero ter o direito de dizer: eu mudei, e agora o que eu amo é outra coisa. Caso você não concorde, sinta-se livre para partir. Mas que saiba que ao longo de toda a relação, eu não parei de buscar a melhor oportunidade de contar para todos que se relacionam comigo os valores que pautam a minha vida. Porque é só isso que você pode cobrar das pessoas para uma relação feliz: que elas sejam fiéis. Fiéis aos valores que elas mesmas propuseram para aquela relação. Não se trata de uma fidelidade a Júpiter. Não se trata de uma fidelidade a regras pré-estabelecidas. Não se trata de uma fidelidade a padrões monogânicos, monovaginais, monótonos, monocórdicos, monotonais, não sei o quê. Não se trata de respeitar um valor só, mas de, sobretudo, propor a cada instante novas cláusulas para novas relações e dar ao outro a chance de se manifestar também.
Dar ao outro a chance de entender que você não para de mudar e, portanto, ao longo de 6 meses, o professor que começou esse curso só pode ter terminado outro. Porque você o transformou, porque você o afetou, porque você o alegrou, porque você o entristeceu. E, portanto, não pode haver outra definição de felicidade, senão essa. A felicidade numa sociedade que te aceita como você, não é, mas vai sendo. A felicidade de viver numa sociedade que te aceita como fluxo, como trânsito, como mudança, como energia em decomposição, como finito, como mortal, como desejante, como imperfeito, como um bosta às vezes, como corajoso de vez em quando. E que fique quem quiser. E que parta quem quiser. Estou tão convencido da pertinência dessa proposta, tão intimamente convencido da possibilidade, mesmo sabendo que quando A e B se juntam, quando A e B se relacionam, sempre nessa construção de um contrato, haverá fortes e fracos. É óbvio que eu sei disso. Mas contra isso, muito pouco se pode fazer. E a igualdade fictícia que toda a ideologia cristã, e depois iluminista, e depois renascentista, e depois kantiana, e depois dos direitos humanos, toda essa igualdade fictícia só nos levou a cinismo e a alienação. Só nos levou a não enxergar o óbvio. Não somos iguais, não temos direitos iguais, não temos poderes iguais, não temos forças iguais, não temos competências iguais, mas ainda assim podemos nos relacionar muito bem. E se insistirem que somos todos iguais perante a lei, eu sou obrigado a comentar santa ingenuidade. Talvez a assinatura de um jornal possa facilitar. A compreensão de que nada é igual perante nada e que a lei é só o resultado de um contrato aonde talvez alguns dominem outros, porque esses outros não perceberam ainda a possibilidade que sempre tem de participar. Eu não quero nenhuma norma que me anteceda sem que eu tenha tido alguma possibilidade de agir sobre ela, mesmo que isso seja uma revolução por minuto. Numa aula sobre felicidade, é importante baixar a guarda. Numa aula sobre felicidade, é importante perceber que a angústia não nos abandonará. Numa aula sobre felicidade, é importante ter certeza que nunca a vida será fácil. Numa aula sobre felicidade, é importante assumir que as dúvidas existenciais permanecerão sempre, que nunca teremos certeza da melhor das vidas para viver, que sempre teremos dúvidas sobre as vidas que preterimos, que sempre correremos o risco do arrependimento, amargo arrependimento. E mesmo que você fuja, mesmo que você vá morar na Noruega, mesmo que você mude para Paris, o mundo continua lá e as suas angústias continuarão em você. Uma aula sobre felicidade só é possível a partir daí, quando você tiver certeza que não há artifícios nem modelos garantidores de vida boa, nem para todo mundo e nem mesmo para você definitivamente, porque amanhã você é outro e o mundo que hoje te encantou, amanhã te broxará. Uma aula sobre felicidade, talvez, seja uma aula em que finalmente você, com humildade, perceba que em alguns raros momentos a vida valeu a pena. Uma centelha mágica, um jogo de futebol com os amigos, que aí no dia seguinte você juntou todos os amigos de novo para jogar, mas não foi o mesmo jogo. No outro dia você tinha ganho, e no dia seguinte você perdeu. Não foi a mesma coisa, porque no segundo dia você tomou uma canelada que no primeiro dia você não tomou. No primeiro dia foi perfeito. E eu tentei tantas vezes, durante anos, juntar todo mundo para jogar o mesmo jogo, mas o mesmo jogo eu nunca mais consegui jogar. Porque quando é muito legal, é tão legal que é irrepetível, é tão especial que não dá para reproduzir. Porque se desse para reproduzir, deixaria de ser especial, seria uma blasfêmia
contra um momento tão digno e tão nobre de uma vida que nunca se repete. Portanto, não lamente não poder reviver alegrias. Não lamente não poder reproduzir momentos encantadores no mundo. Apenas abra-se para o inédito. Abra-se para o inédito. Jamais se recuse a viver o mundo como ele é. Porque é claro que ele agredirá. Nossa, ele agredirá o tempo inteiro. Mas é claro também que se você se fechar para ele, você perderá raras oportunidades, raras centelhas de uma vida absolutamente encantadora. A vida é tão encantadora que você, nesse momento, nessa centelha e nesse segundo, se sente dispensado de pensar sobre ela. Se sente dispensado até de se dar conta que vive. Quando a vida é encantadora, ela te absorve de tal maneira que você se despreocupa com o eu que vive, se despreocupa com as outras vidas a viver. Quando a vida é encantadora, ela preenche de tal maneira que o eu desaparece e a vida assume sua verdadeira matriz de energia no mundo, em trânsito, encaixada no universo, que de organizado talvez não tenha nada, mas que de energias em trânsito e em fluxo tem tudo. Quando a vida é encantadora, você não fica o tempo inteiro se arrependendo, você não fica se lembrando do que foi bom ou do que foi ruim, não fica projetando vidas vindouras, porque você não precisa disso. Você não precisa ficar imaginando vidas que não são, só para poder suportar a vida que é. Jogue fora as muletas da metafísica. Jogue fora as muletas das vidas que não são. Jogue fora os desejos de mundos que nunca se reproduzirão. Aceite um pouco o mundo como ele é. Não espere do mundo mais do que o mundo pode oferecer. Aliás, não espere nada. Viva, porque sem esperar, você dará conta de uma vida que é sempre presente, sempre instante. E às vezes, essa centelha está ali, aonde você menos espera. Por quê? Porque quando esperada, ela jamais aparece. Talvez a felicidade seja mesmo isso. Alguma coisa que quando a gente percebe, já foi. Porque quando a gente percebe, já não é mais feliz. Porque só percebe que foi feliz aquele que já não é mais. Porque se ainda fosse, não perceberia nada, só viveria intensamente. Procure na hora de um orgasmo, muito orgasmado, elocubrar sobre uma outra vida possível, como por exemplo um compromisso num cartório. E talvez você entenda desta maneira o que a vida boa e a felicidade queira dizer. Uma centelha que te impede, te impossibilita e te dispensa de pensar sobre outras vidas, porque só pensa sobre outras vidas aquele que vive mal. E quando a felicidade está, a reflexão sobre a vida não precisa estar.